Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês em mais um dia aqui, junto conosco para receber desse pão vivo que desceu do céu e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através dessa palavra. O texto de hoje para nossa breve conversação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quero ler com vocês o capítulo 16 a partir do verso 5 para aquilo que o Senhor quer dizer, quer falar conosco no dia de hoje. Diz assim o texto sagrado: Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: Não tenham medo. Eu quero repetir isso. Não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles da Galileia. Vocês o verão lá como ele lhe disse. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que todos os irmãos já sabem, aqui é Maria Madalena e as outras Marias, chegando ao sepulcro, onde o Senhor Jesus tinha sido enterrado, tinha sido colocado. Mas para surpresa de muitos, o Senhor Jesus ressuscitou. E eu creio, irmão, que eu já posso começar falando isso, que para surpresa de muitos, tem muitos aqui que me ouvem que ainda estão de pé. Torceram que você sucumbisse, torceram que você parasse, mas você ainda está de pé, vivo, com a chama acesa, uma chama de poder que queima. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque o mesmo que te sustenta é o mesmo que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Não podem o parar. Eu quero repetir isso. Não podem o parar. O Todo-Poderoso Espírito Santo do Senhor, o vento de poder, que sopra onde quer e leva quem quer, debaixo das suas asas, debaixo do seu poder. E o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos é o Espírito que ministra daí. E eu creio que, para surpresa de muitos, você ainda está de pé, e assim como Jesus ressuscitou, assim como foi a surpresa das mulheres. Elas chegaram crendo que ungiria o corpo do Senhor Jesus para a preservação do corpo, mas para a surpresa delas, encontraram com um anjo. E no caso delas era uma surpresa boa. Eu sei que nem todos têm uma surpresa boa. Ou seja, é o cenário da ressurreição, irmãos. O fato que nos dá mais esperança, inclusive para quem tem uma promessa, porque o Senhor é fiel. E pensando nisso, eu quero declarar, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Começa falando assim, ó: Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Irmãos, esse homem sentado de branco, esse jovem que fala, é um anjo. É a presença de Deus no lugar de morte. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Quantas vezes nós visitamos o nosso lugar de morte? Quantas vezes estamos desanimados? Quantas vezes entristecemos e até empalidecemos o nosso rosto por causa das circunstâncias que são bastante adversas. A pressão no peito é grande e tudo que nós temos é uma leve esperança, assim como as mulheres, de manter o corpo um pouco mais vivo para que pudesse lembrar. Mantemos na nossa mente a lembrança de um dia bom, mas a verdade é que estamos visitando um lugar de morte, sabe? Visitando um lugar que é trevas, visitando um lugar escuro, que já não existe mais, que nem encontraremos Jesus ali, irmãos. Mas a expectativa é de que nós venhamos a ter alguma alegria naquilo que nós estamos fazendo. Em momentos assim, irmãos, será nos momentos de maior escuridão da nossa vida, será nos momentos em que nós estivermos visitando a morte, será no momento em que nós estivermos visitando sepulcros que já deveriam estar com a pedra por cima, será no momento em que nós nos entregamos ali talvez a uma situação ruim, a morte, irmão, que veremos a mão de Deus agir poderosamente sobre as nossas vidas. Olha, ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco do lado direito. Do lado direito fala de autoridade, irmãos. E somente o Senhor tem esse poder de visitar os lugares aonde estão mortos. Então eu creio, por exemplo, que eu estou pregando para uma mãe ou um pai que ora pelo seu filho, que mais fica
nas construções, em terrenos abandonados, usando droga, procurando lugares de morte, ou então mesmo dentro da biqueira. Eu quero te falar, o Senhor pode visitar esse lugar. Ou então uma mãe, um pai que perdeu a filha para a prostituição, que perdeu a filha que perdeu a filha justamente para aquelas questões sexuais, aquelas questões, sabe, que denigrem, que colocam ela num canto escuro, depressiva, e aqui até fazem ela fugir de casa. Eu creio que essa palavra vai de encontro a pessoas que estão depressivas, dentro do quarto, que talvez estejam com o celular nesse momento, num canto escuro, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Deus, eu não aguento mais, será que eu nasci só para sofrer? Talvez eu esteja pregando para um marido que acabou de perder a sua esposa, porque ela encontrou alguém que tem mais dinheiro, ou então alguém que tem a metade da idade, e vice-versa. Talvez eu esteja pregando para uma mulher que perdeu o seu esposo, porque ele resolveu terminar porque não estava cansado, queria aproveitar a vida, queria sair para as baladas, queria conquistar uma novinha, se perder na doce ilusão da vida. Talvez eu esteja pregando para essa pessoa, e é nesses momentos de escuridão que o Senhor nos visita e fala para você: eu vou agir poderosamente. Salmo 28:18 vai nos dizer: tu, Senhor, manterás acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Creia, irmão, creia, minha irmã, que somente Ele tem esse poder. Olha, a palavra não para por aí. Fala assim, ó: ficaram assustadas. Logicamente, irmão, esperavam encontrar a morte, ficaram assustadas. Mas ele disse: não tenham medo. Irmão, se tem algo que Deus bate na tecla muito durante as escrituras sagradas, é essa frase. E eu creio que eu preciso dizer novamente para alguém aqui: não tenha medo. Eu quero repetir: não tenha medo. O amor perfeito silenciará todos os seus medos. Com esse amor que flui do trono de Deus, que talvez eu, Alisson, por estar aqui, não possa te abraçar, mas que o Espírito Santo, doce Espírito Santo, te abraça, meu irmão. Ele tem o poder para silenciar, meu irmão, todos os nossos medos, com a sua doce voz que diz hoje: não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Elas ficaram assustadas, e nesses lugares, irmãos, minhas irmãs, o que nós vamos encontrar verdadeiramente será o medo. Independente se nós nos afundamos nas trevas por causa do nosso pecado, ou se foi alguém que deliberadamente resolveu ir embora da nossa vida e provocou uma dor profunda em nosso coração, ou alguém até mesmo que perdeu um ente querido porque faleceu. Somente o Senhor tem o poder de confortar nesse momento, irmão. Olha, eu gosto muito de um texto que está em Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Eu quero ler ele na nova versão transformada. Ele vai dizer o seguinte: deixa essa palavra aquecer o teu coração. A palavra do Senhor diz assim: pois o Senhor, seu Deus, Ele é seu Deus, irmão, e Ele é um Deus de perto. Ele não é um Deus que está alheio à dor, não é um Deus que está ausente, não. Ele está nos dias bons, mas está nos dias difíceis também. Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e silenciará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em você com gritos de alegria. Ele acalmará os teus medos, irmãos. Ele acalmará os teus medos, minha irmã. Não se preocupe agora, nesse momento. Só deixa essa palavra penetrar no teu coração como um bálsamo que vai curando todas as feridas provocadas pela escuridão e pelo medo, toda dor e toda pressão do peito. Eu tenho plena convicção que está sendo dissipada agora pelo poder do Espírito Santo. Olha, e mais do que isso, irmão, Ele quer te colocar numa rota de milagres. Ele não quer só acalmar os seus medos. Ele não quer só que você te tirar
da caverna escura. Ele não quer só que você saia da escuridão, ele tem um propósito. Olha, a palavra diz que o anjo falou assim para ele: vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. E tem muitas pessoas, irmãos, que vão nas igrejas, procuram o Jesus histórico, procuram o Jesus de Nazaré, o rei de Nazaré, procura até mesmo o Jesus que faz milagres, ou procura o Jesus que tem o poder para resolver a situação. Mas a verdade é que o nosso Deus vivo, ele está. E ele é muito mais do que isso, ele é poderoso para mudar toda a realidade e fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. É mais do que pediu, irmão. É mais do que pediu. Então a primeira coisa que o anjo vai fazer depois de arrancar o medo do nosso coração, irmão, ele vai corrigir a nossa busca de obras mortas, justamente para obras que têm vida e que produzam vida, que geram vida e vida em abundância, geram vida e vida plena, plenitude de vida, irmão. Plenitude de vida é o que ele tem para você. Ele é capaz e é poderoso para converter os nossos caminhos. Muitas vezes, irmãos, ligamos o automático da nossa mente. Eu me lembro que nos meus momentos finais de uso de droga, irmão, eu nem sabia, sabe, o porquê que eu usava. Eu nem sentia mais graça, mas a gente só usava, por quê? Porque o caminho estava na mente. O caminho das obras mortas me levava diretamente para aquela situação. E muitas vezes nós nos vemos assim em ciclos repetitivos, procuramos, sabe, um Jesus que está morto, procuramos em lugares mortos, procuramos no túmulo, procuramos em sepulcros, fendidos na rocha. Mas a verdade é que ele está em todo lugar, tem muito mais vida, ainda há muita vida lá fora, ainda há muita vida para se viver. Ainda flui do rio de Deus vida e vida eterna que não se acaba, e ele quer corrigir justamente isso em nós. Por isso Paulo vai dizer, irmão, olha, por isso o Senhor Jesus vai dizer, irmão, que é preciso nós nascermos de novo. Ele vai dizer isso para Nicodemos, e quando nós nascemos de novo, nós descobrimos aquilo que Paulo fala em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. É quando nós temos esse encontro, irmão, nesse momento de trevas, nesse momento em que a dor é grande, nós entendemos que nós somos, sabe, nós nascemos de novo, um nascimento do Espírito, para fazermos boas obras, a palavra vai falar, as quais Ele preparou para nós desde de antemão, para praticarmos. Já estava lá, nós só não conseguíamos enxergar, já estava tudo preparado, aquilo que traria vida ao nosso coração, pessoas que nos inspirariam, lugares muito mais altos e muito mais elevados do que o nosso quarto escuro, do que a nossa depressão porque alguém morreu, do que a nossa vontade de até mesmo muitas vezes, sabe, tirar a própria vida. E eu não julgo, irmão, não estou aqui para julgar, não estou mesmo. Na beira do precipício, todos pensam em suicídio quando a dor é grande. Parece que a loucura toma conta da nossa cabeça e uma multidão de vozes começa a perturbar. Você nasceu só para sofrer? Não é verdade. Ele tem tudo preparado. E tudo que está acontecendo, irmão, na minha vida, na sua vida, tem um propósito, que nós tenhamos um encontro com o Rei de Nazaré, o Criador de todas as coisas, a qual Ele já preparou para nós algo que traga vida. E muitas vezes vai ser necessário, como essas mulheres, irmãos, perder para poder encontrar, e muitas vezes vai ser necessário se perder para se encontrar, ou então até mesmo errar para aprender. E quando você se sentir pressionado e sozinho, lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã, é só o processo de restauração. As uvas são esmagadas para produzir o vinho, e o diamante ele é lapidado sob pressão. E depois disso há algo para se fazer,
algo que traz vida, algo que eleva o espírito, algo que nos conduz, irmão, junto com um Deus Todo-Poderoso, a qual é possível sentir a sua presença em todo o momento, em todos os lugares. Uma força descomunal toma conta do nosso ser, e nós sabemos que nós só não queremos mais parar. Ele vai corrigir, ele ressuscitou. Glória! Glória! Rabá da saia, glória! Há um lugar de glória, há um lugar de poder, há um lugar de força, de honra, há um lugar de glória, a glória de Deus. Rabá da saia, ressuscitou, irmão, um renascimento. É o que ele tem para você, irmão. Olha, e a palavra fala o seguinte, ó. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Eu amo essa expressão, irmão. O anjo chamou elas porque queria que testemunhasse. Então, primeiro, irmão, ele nos deixa que nós mesmos constatemos com os nossos próprios olhos que não há nada no lugar de morte. Quantas vezes nós nos insistimos naquele lugar? Quantas vezes, irmãos, nós insistimos naquela mesma coisa que nos leva à vergonha, à humilhação, à depressão, traição, rejeição. Aí cai no chão, o mundo é cão e ninguém estende a mão. Confissão, solidão. E quem é que vai vir nos conduzir como uma missão? Quem é? Muitas vezes, irmãos, muitas vezes ele deixa para nós vermos. Venha ver, olha só o que ele fala assim, ó. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Era o lugar de morte, sangue, lembranças ruins, traumas, feridas. Talvez elas lembrassem de Jesus sendo chicoteado e coroado com espinho. O meu Senhor. Quantas vezes frequentamos esse lugar? Mas ele quer justamente deixar, justamente para que nós venhamos a perceber que devemos esquecer as coisas que para trás ficam. Por quê, irmão? Porque ali não há nada. Ali não há nada. Não há corpo, não há nada. Nada que possa preencher a nossa vida. Então muitas vezes ele vai deixar. Colossenses 3, versículos 6 e 7 fala: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Por causa disso veio a ira de Deus a Jerusalém. 70 anos depois ela foi destruída, por causa da morte do nosso Senhor, porque enterraram o nosso Senhor. Ele usou isso para um plano maior, para mostrar para nós aquilo que é justo e correto e aquilo que ele aprova. E é justamente aquilo que o anjo vai conduzir essas mulheres agora. Ele fala: agora vão e digam aos discípulos, ou seja, vocês viram que não está aqui. Aqui não tem nada para vocês. Agora tem uma nova missão. Agora tem um novo tempo. E eu quero declarar, meu irmão, minha irmã, sobre a sua vida, que um novo tempo já surgiu. Um novo tempo já surgiu. Talvez você ainda não tenha percebido, porque ainda insiste com os lugares de morte. Mas o Senhor Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer que em Isaías capítulo 43, versículo 18 diz: esqueçam-se o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O teu deserto florescerá, meu irmão. O teu deserto florescerá, minha irmã. Somente continue. Olha, o Senhor está te dizendo que o teu deserto ele vai transformar num lindo jardim. E o anjo continua, meu irmão, porque tem mais promessa nessa palavra. Ele fala assim, ó: vão e digam a todos os discípulos, incluindo Pedro. Eu amo essa expressão, porque Pedro é o que negou, irmão. Era aquele que estava obstinado. Senhor, eu vou contigo até a morte, mas negou. Então não se esqueça de ninguém. Sabe o que? Jesus não vai deixar ninguém para trás. Eu quero repetir isso.
Jesus não vai deixar ninguém para trás. Jesus não vai deixar ninguém para trás, irmão. Não é um homem segundo o coração de Deus, ele não deixa ninguém para trás, não deixa. Tranquiliza o teu coração, somente faça. A tua parte é ir e falar aos discípulos, inclusive Pedro. Agora quem convence Pedro, quem convence os outros, irmãos, é ele. Isso vem do próprio Deus. Olha, eu gosto de um texto de 1 Samuel capítulo 30, que mostra justamente uma guerra que Davi enfrentou ao chegar em Ziclag, ali com os amonitas. E os amonitas pegaram eles de surpresa e sequestraram as esposas e todo mundo. Davi chorou amargamente, irmão. E ele consultou o Senhor, pediu a estola sacerdotal, orou ao Senhor, e ele perguntou ao Senhor: você dará vitória a nós nessa guerra? E o Senhor diz: pode ir que eu irei com vocês. E Davi assim foi, e buscou e regressou com todas as mulheres e os despojos de guerra, inclusive as mulheres do exército inimigo. O Senhor deu a vitória. E o Senhor sempre dará a vitória naquelas guerras que nós demos, aquelas que nós não queremos deixar ninguém, a nossa família, alguém que se perdeu, nós não queremos, irmão, incluindo Pedro, ninguém vai ficar para trás. E em algum momento ali, alguns homens que estavam cansados, ficaram para trás porque estavam cansados, ficaram vigiando as bagagens. E foram poucos com Davi, justamente para enfrentar o exército. Só que aconteceu justamente um ciúme na hora de dividir os despojos de guerra, irmão. No capítulo de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 21, vai dizer assim: então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi o saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos a partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou às nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi para a batalha. Eu quero repetir, meu irmão. A parte de quem ficou, de quem negou, será a mesma parte de quem foi para a batalha. Todos receberão partes iguais. Eu quero declarar: todos receberão partes iguais. Todos na sua casa, o Senhor tem uma porção igual para ele. Todos que se separaram, até mesmo o filho que se perdeu nas drogas, até a pessoa, meu irmão, que te traiu, até aquela mulher que se perdeu na prostituição, ou até mesmo aquele que está fumando maconha e está com a cara na cocaína, escravos da lata e do pó, criptonita. Não, o Senhor tem uma parte igual. E ele vai amar a parte que o Senhor tem para ele. E essa parte que o Senhor tem, essa porção, Rabanda Soia, Derecamandacaia, ele vai constatar: eu não mereço, mas o Senhor foi bom comigo, eu não quero mais essa vida para mim. Talvez seja essa parte, talvez seja essa porção da guerra que você enfrentou, irmão, da guerra que você enfrentou, minha irmã, que livrará a tua casa da maldade. Ninguém fica para trás. Todas as partes serão iguais. E o anjo continua dizendo que Jesus vai adiante deles a Galileia. Jesus sempre vai adiante, irmão. E a palavra fala: vocês o verão lá como ele lhe disse. Eu amo essa expressão, como ele disse. Será como Deus disse, irmão. Eu quero repetir porque eu creio que aqui alguém precisa ouvir. Será como Deus disse. Eu vou falar mais uma vez, para que gere convicção aqui dentro. Deixa essa palavra: será como Deus disse que seria. Será como Deus disse. Será como Jesus disse. Não será como o inimigo disse, não será como as influências negativas disse, não será como o seu patrão disse, não será como o médico disse, não será como o seu marido, sua esposa disse, será como Jesus disse. Provérbios 16, versículo 1.
O homem pode até fazer muitos planos, mas a palavra final, e eu quero declarar, ela vem do Senhor. Então continue caminhando, porque a promessa está de pé, e a promessa vai se cumprir. Tudo que foi declarado, tudo, rabanda, soia, tudo, e até mais um pouco, mais do que você pensou e do que você pediu. Tudo que foi declarado se cumprirá. Tudo que foi declarado se cumprirá. Irmão, sabe por que José não morreu? Sabe por quê? Olha, ele contou o sonho que Deus deu para ele, aos seus irmãos, e por causa disso, por causa da túnica que o pai dele lançaram no corpo, e a intenção era clara, era matar, mas não conseguiram matar. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, meu irmão? Rica, mano. Neribanda sobianda labandaraba shekranda krosh ketreka mandaranda ra rica bada subianda ramandaranda shaya. José carregava um sonho de Deus. Nerebanda sobianda randa sekandaranda sheika mandaraya. Não podem matar um sonho dele. Não podem matar um sonho dele. Vão atirar no fosso, vão vender como escravo, vai ser acusado injustamente, mas vai ficar vivo até que tudo se cumpra, até que tudo aconteça para a glória de Deus. E eu quero terminar, meu irmão, dizendo para você que está vivendo isso, que Números 23:19 vai falar que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? A promessa vai se cumprir. E o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos. A paz do Mestre invada o teu coração e te conduza até esse propósito, que vai ser lindo. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor. Tchau, tchau.